A Amanda está dizendo que está sem fone. Ah, tudo bem, Amanda, sem problema, viu? Tudo certinho. Então, aí essas ferramentas acabam sendo importantes no dia a dia. Depois, quando vocês estiverem trabalhando, mesmo agora, durante o curso, tem um trabalho que é para fazer lá no terceiro trimestre que utiliza essa ferramenta. Então, o professor Ivo, ele vem para contribuir com as experiências dele, com o conhecimento dele, e eu tenho certeza que será muito legal para vocês, tá bom? Queria agradecer, professor Ivo. Fique à vontade. Depois lembra que tá gravando, né? Tira a Ah, tá fotinha para gravando. mim no final, não esquece. E aí, depois Tá esse bom, material, nós compartilhamos também com vocês lá nos grupos. Pode deixar. O professor tá Ivo vai certo. mandar para mim, eu compartilho com vocês, tá bom? E nós vamos gravar e depois compartilhamos a gravação também, para quem infelizmente não pôde estar presente. Um Tá. bom momento para vocês, um bom encontro, bons estudos, tá? Até mais. Tchau, Ivo. Depois nos falamos. Beleza, professora, até Obrigada, viu? mais. Até mais. Nada, tchau, tchau. Então, gente, vamos aqui, então, oficialmente começar, né? Deixa eu só adaptar um assunto aqui. Pronto, oficialmente, então, nós vamos iniciar a aula, ok? Bom, a ideia que nós temos aqui é a ideia de trabalharmos hoje com a SWOT, né? Então, o que é a análise SWOT, por que que ela existe, tá certo? De que forma que ela existe, quem criou isso, para que serve, a maneira que a gente utiliza. É possível utilizar em qualquer área, é possível utilizar de qualquer forma, é possível utilizar em qualquer setor, em qualquer. Sim, é possível. E, inclusive, no finalzinho da nossa aula de hoje, nós vamos simular como é que utilizamos a SWOT para nós mesmos, ou seja, a questão de utilizar a SWOT para nosso desenvolvimento de carreira, tá? Eu posso montar um currículo com base na SWOT? Pode, sem nenhum problema. Ah, mas o meu currículo, sem problema, você pode montar o seu currículo com base na SWOT, tá certo? Então nós vamos observar isso, como é que é feito, tá? Então, quem foi, né? Ou então, vamos melhor assim, da onde é que surgiu isso, né? Então tá aqui, ó, a análise SWOT foi desenvolvida pela Universidade de Stanford, né, por volta dos anos 1960, e tinha lá uma ideia de uma pesquisa para saber como é que a gente identifica as estratégias de uma organização. Que maneira que isso é feito, né? De que maneira que a coisa funciona? Aí bolaram uma ideia de fazer uma pesquisa, e essa pesquisa foi para muita empresa, tá certo? Teve lá um financiamento de algumas corporações, algumas instituições, e uma delas é pelo grupo da Fortune 500, que tem lá um projeto, né, era uma ideia de colocar as 500 empresas mais bem-sucedidas, as 500 empresas mais bem faladas, 500 empresas tal, né? Era assim. Então, qual era a ideia? Era identificar por que que as estratégias das empresas não se concretizavam conforme eram esperado ou como é que era planejado, tá certo? Então a ideia era desenvolver uma ferramenta que fosse simples, fosse fácil de utilizar, tá certo? Pudesse olhar a organização tanto internamente quanto externamente, né? E pudesse dar ferramenta suficiente. Eu estou brigando com esse negócio aqui ainda. Vamos ver se eu consigo. Ah, acho que agora deu. Pudesse fornecer alguns insights que as empresas pudessem trabalhar, dizendo: olha, pera lá, tem um movimento aqui, ó, tem alguma coisa que eu acho que, né, a gente pode melhorar aqui e dar certo. Então, a SWOT surgiu com essa proposta. Só que eu acredito eu, né, que eles não esperavam que isso virou assim, uma ferramenta fantástica, uma ferramenta assim de uso muito importante. Hoje não há, né, em uma organização qualquer que seja ela, que não utilize a SWOT.
Mesmo para uma atividade de venda, para uma atividade de compra, para uma atividade de remodelação de processo. Ah, eu preciso melhorar o processo de recebimento de parcelas, de vendas, de PDV. Ah, eu preciso melhorar a maneira como a gente faz recrutamento e seleção. Então, sempre alguém sugere, fala, por que que a gente não faz a SWOT? Né? Por que que a gente não trabalha dessa forma? Tal. Então, é uma ferramenta hoje essencial para você fazer qualquer qualquer início, né? Qualquer início de análise, porque a SWOT ela te dá ferramenta suficiente para futuramente você fazer um plano de ação. Então, você quer corrigir alguma coisa, você quer corrigir uma situação envolvendo um erro crítico. Opa, então vamos fazer a SWOT. Você quer observar processos chaves do seu negócio, né? Atividades chaves. Na empresa tem uma nomenclatura que nós chamamos de KPI, tá? Então, o que é um KPI? É uma atividade chave, um conceito chave, algo ali que você tem como um diferencial, um ponto forte que você precisa estar sempre utilizando, estar sempre observando. Então, os KPIs ou as atividades chaves são essenciais para a sua manutenção e existência do seu negócio. E você não pode perder isso de vista. Então, tem que estar sempre observando se aquilo está dando algum tipo de problema, tá certo? Qual a vantagem de utilizar a SWOT? Bom, então os autores inicialmente diziam, olha, isso aqui é vantajoso por quê? Porque primeiro é simples, tá certo? É muito simples de se utilizar. Você tem a visão do todo. Você não está focado em apenas um ponto. Então, você olha o mundo, mas de uma visão geral. Então, a empresa, como é que ela está contextualizada? Como é que ela está dentro, se posicionada dentro do seu ambiente, dentro do seu mercado? Então, a visão holística permite observar a empresa de diversos pontos. Eu vou até fazer uma analogia que dentro do RH tem um estudo que é chamado de análise 360. Então, a empresa, quando ela é olhada pela visão holística, é mais ou menos isso, tá certo? Veja, é uma analogia, tá? Não estou dizendo que é efetivamente isso, é uma analogia. Então, quando você olha ela tanto de forma, como ela se posiciona, como é que as outras empresas conseguem enxergar a empresa que você trabalha, como é que a sociedade enxerga, governo, como é que são os mundos dessa sua empresa, tá certo? Outra coisa que tem de vantagem, você pode identificar os fatores críticos de sucesso. Que é isso? Que é uma FCS, fator crítico de sucesso? Uma FCS é quando você tem uma atividade, uma tarefa, um item dentro daquilo que você faz, que é um ponto-chave para o sucesso daquilo que você faz, tá certo? Então, vamos pensar assim. Vamos pensar em tecnologia. O que é um fator crítico de sucesso pensando em tecnologia para uma empresa que trabalha com vendas online? É a internet. Então, se eu não tiver internet, eu não consigo acompanhar as minhas vendas online. As vendas estão acontecendo, porque elas não estão hospedadas diretamente na minha máquina. Tem um provedor, tem um serviço de hospedagem que está trabalhando, que está mantendo a minha página de e-commerce, né, a minha página de vendas na internet, ela está ativa, ok? Mas eu não consigo acompanhar. Então, qual é um fator crítico de sucesso nesse contexto para a minha atividade? É que eu tenho uma conexão de internet e a conexão tem que ser importante, tá certo? Não pode ser qualquer tipo de conexão. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma situação que eu posso colocar as minhas vendas de uma forma, de uma maneira que eu consiga um resultado bacana. E eu estou tentando posicionar esse negócio aqui. Eu estou brigando um pouco com isso aqui, mas vai dar certo. Mas eu preciso fazer com que
a minha venda, o meu controle operacional, o meu controle de estoque esteja efetivamente funcionando. Então, se o foco do meu trabalho é venda e internet, eu preciso de uma conexão muito boa. Outro exemplo em recursos humanos, recrutamento e seleção. Vamos dizer que eu trabalhe dentro do RH, eu trabalhe com a ideia de recrutamento, tá certo? Então, eu trabalho com recrutamento, eu preciso recrutar gente, preciso recrutar pessoas. E aí, o que que acontece? Eu preciso captar essas pessoas, primeiramente, no mercado, né? Eu estou tentando achar uma maneira de deixar isso aqui bacana, mas tá difícil. Vamos ver se fica assim do lado. Eu preciso captar gente no mercado, então eu preciso de ferramentas de seleção que sejam, de recrutamento, que sejam eficientes. Então, hoje você utiliza o quê? Normalmente, as organizações utilizam o Cato, vagas.com, algum outro site, o InfoJobs, que são sites que têm lá aquela mesma ideia da Cato. Você contrata o serviço, coloca seu currículo lá, as empresas ficam observando. O LinkedIn também ele é muito forte nisso, né? Você pode colocar, fazer um perfil, uma página sua no LinkedIn, né? É uma rede social profissional e você coloca alguns itens de interesse ali. E aí as empresas já estão utilizando para fazer uma filtragem. Então, eu enxergo algumas pessoas e pelo private eu chamo a pessoa para uma entrevista. Então, se eu trabalho com recrutamento, esses canais são importantíssimos. Então, são fatores críticos de sucesso. Eu sou de um tempo que a gente utilizava para fazer recrutamento o jornal, né? Então você tinha lá o dia certo que você fazia publicidade, tinha o Diário Popular, que era na quinta-feira, e o Folhão no domingo. Então a empresa queria fazer anúncio das suas vagas, o que ela fazia? Ela pegava, colocava anúncio para sair no domingo. Então o pessoal ia lá, comprava ou o Estadão ou comprava o Folhão, né? Que eram os dois jornais bem importantes, ainda são, né? Mas e para recrutamento acredito que não tenha tanta força como antigamente. Mas a gente comprava isso e ia buscar vaga. Eu mesmo, no tempo que eu estava trocando de empresa muito tempo atrás, eu chegava a comprar o jornal também, né? Olha que curioso. Hoje, quem é que faz isso? Tem gente que ainda faz? Tem gente que ainda faz. Mas hoje já não é o foco, né? O foco hoje são as tecnologias digitais, tá certo? Então, o que acontece? Hoje eu quero fazer o quê? Sim, o amarelinho, Michele. O amarelinho ainda acho que ainda tem hoje, viu? Ainda tem hoje ainda tem. Eu escuto muitas vezes na escola onde eu ministro aula, o pessoal fala assim: "Ah, eu compro lá o amarelinho, era no metrô". O pessoal ia até a Praça da Sé, comprava ali o amarelinho, por quê? Chegava muito cedo e dali para ir para qualquer lugar era muito rápido, né? Que você estava bem no miolo, estava no centro. Então pegava um trem para linha azul, linha vermelha, qualquer outra coisa e ia embora. Tinha um jornalzinho que era dado no Metrobras também, que também era amarelo, mas eu não sei se era da mesma empresa, mas esse era dado. Então, às vezes o pessoal saía do trem, ia para os seus trabalhos, ficava um cara ali bem na porta da estação do Brás, dando aquele jornalzinho. O pessoal pegava e, se tivesse interessado em alguma vaga, também, né, fazia o seu percurso. Então, essas atividades são importantes e você precisa identificar. Hoje, por exemplo, se eu for, deixa eu ver aqui, fazer um bolo, eu tenho um fator crítico de sucesso? Tenho. Eu tenho as minhas KPIs. Quais são as atividades chaves para fazer um bolo que eu preciso estar atento? Também tenho. Observe, para qualquer atividade que você desenvolva, você tem um fator crítico de sucesso. Ou seja, se você não tiver aquilo muito bem executado, se você não tiver muito bem aquilo observado, ou seja, se você não tiver experiência, expertise naquela situação, pode ser que dê errado. Ok? Bom, outro ponto comum é desenvolvimento de estratégias. Então, qual era a vantagem? Eu preciso bolar uma estratégia aqui. Olha, o amarelinho não está dando certo.
Olha, sei lá, botei no Folha de São Paulo, também não deu certo. Eu preciso melhorar minha estratégia. Vamos mudar o foco. Preciso desenvolver um plano de treinamento. Preciso melhorar meu departamento de vendas. Preciso comprar melhor. Então eu tenho que fazer com que os meus compradores eles tenham uma visão melhor do departamento de compras. Como é que eu faço a cadeia de suprimentos? Não sei se vocês sabem, mas cadeia de suprimentos é, é um departamento chamado supply chain. Então o que acontece? Você trabalha em supply chain e você tem lá desde a ideia da necessidade daquele material até o seu uso final. Então, como é que eu compro determinado produto? Como é que eu armazeno determinado produto? Como é que eu utilizo na produção determinado produto ou na venda? Será que estocar é fácil? Será que produzir é fácil? Ó, tudo isso precisa de estratégia. E aí a SWOT te ajuda, tá certo? Inicialmente, a SWOT te ajuda. Então, ficou um item muito interessante para você utilizar a SWOT nesse quesito, tá certo? Uma outra vantagem, comunicação. Eu consigo me comunicar melhor? A empresa ela está se comunicando com o seu consumidor, está comunicando com a sua sociedade. Como é que ela está fazendo esse link entre ela e a sociedade e o seu consumidor final? Hoje a gente vê a questão das ECGs, né? ESG na realidade, que é a ideia da sustentabilidade, da governança, da economia. E está virando moda. E a empresa ela está se posicionando. Não adianta eu chegar, colocar no meu site e colocar assim, ó. A nossa empresa é preocupada com o meio ambiente, não poluímos, etc, etc. Aí tá lá no site. Quando você vê na vida real, na prática, ela descarta o lixo de forma irregular ou ela queima produtos na sua manufatura que acaba poluindo o ambiente, utiliza sistema de combustão de forma irregular ou então não nem presta atenção nisso. Então não adianta eu só falar, eu também tenho que fazer. Eu tenho que me comunicar, tá certo? Nós temos muita ideia do propaganda enganosa, né? Acho que vocês já ouviram, alguém já falou para vocês, olha, tal empresa tem propaganda enganosa. Olha a ideia da comunicação ali, ó. Ah, a empresa me prometeu não sei o quê. Olha lá de novo. Entenderam a lógica? Flexibilidade, ou seja, a empresa pode se tornar mais rápida, mais flexível, tá? E o que você obtém de vantagem, assim, depois que você faz uma SWOT muito bem bonitinha, assim, muito bem estruturadinha, é que você tem um recurso para se apoiar. Então, a partir desses resultados, daquilo que você fala, daquilo que você mapeou, daquilo que você escreveu, daquilo que você alcançou na sua análise, o resultado disso pode te ajudar a tomar uma decisão, tá certo? Dúvidas até aqui? Gente, se tiver dúvida, podem falar. Eu gosto muito de conversar, de bater papo em relação às nossas inquietudes, tá certo? Então, tiver alguma coisa, podem perguntar que a gente vai falando. Agora, tem vantagem, mas também tem desvantagem, né? Mas você está ensinando uma coisa que também não tem vantagem? Tem, mas também não é só vantagem. Para algumas coisas, a SWOT, ela não é 100%. Então, por exemplo, você pode fazer uma simplificação excessiva daquilo que você está analisando. E aí você vai dizer assim, ah, mas pera lá, é só isso aqui, ó. Eu estou analisando tal ponto, mas o problema é só esse aqui. Então você simplificou demais a sua análise. Outra, você muitas vezes esquece de priorizar alguns pontos essenciais naquilo que você está analisando, tá certo? Então, mas caramba, eu precisava ver uma determinada coisa e aquilo não está dando certo, tal, porque você analisou subjetivamente, tá? É,
dependente da interpretação dos participantes, ou seja, se eu não tenho lá muita experiência em fazer debate de análise, o que acontece? Eu, muitas vezes, numa reunião, eu pego uma análise feita por alguém e falo, mas isso aqui está muito subjetivo, porque você interpretou os fatos por esse olhar aqui, ó. Ou então você fez tal coisa por aquele outro olhar. E aí, olha o que diz o slide. Depende da interpretação de quem lê. Então pode ser que se torne uma desvantagem, porque a pessoa que está te ajudando a interpretar isso, ela não tem muito conhecimento. Ou então, olha lá, falta de aprofundamento nos pontos. Ela olha aquilo ali de uma maneira superficial. Ó, vamos adaptar a nossa vida. Eu identifiquei de alguma maneira que eu preciso fazer um curso de inglês. Tá certo? Por algum motivo, olha, eu preciso fazer um curso de inglês, porque o curso é muito importante, tal, muito bem. E aí eu tenho algumas estratégias, né? Como é que eu quero fazer esse curso de inglês? Primeiro, é presencial, online, uma vez por semana, duas. É focado em gramática, é focado em apenas em conversação. A escola tem um renome. Então eu começo a fazer essas perguntas. E aí, o que eu fiz? Eu fui definir que eu preciso de um curso de inglês, eu vou fazer online e vou procurar um item gratuito. Eu não quero gastar dinheiro. Funciona? Funciona. Funciona. Mas será que funciona da maneira que você precisa? Será que não estava faltando ali um acompanhamento pedagógico? Porque senão, observe, ninguém faria faculdade, não é isso? Ninguém cursaria, entraria no ensino superior. Era só pegar um livro lá, li o livro, pronto, acabou. Mas não é só isso. Você tem o quê? Você tem o acompanhamento pedagógico, desenvolvimento de alguns pontos cruciais na sua carreira, e você precisa realmente se utilizar disso. Então, você precisa de apoio. Você precisa de uma sequência de estudos, você precisa ser amparado e instruído. Fala, olha, você tem que seguir esses caminhos. E aí, quando surge a necessidade de você trabalhar esses pontos, você começa a se aprofundar naquilo que você entende que seria o necessário. Pera lá, eu não consigo resolver matemática sozinho, eu preciso de um professor. E essa solução da matemática que eu estou imaginando é para esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então eu preciso estudar um pouco mais. E aí sim você coloca um aprofundamento. Tem gente que pega um livro e fala, é só ler. Então não se aprofunda, tá certo? Outra desvantagem é o foco excessivo apenas dentro da empresa. Se a gente resolver isso, tá tudo ok. Mas não é só isso, você precisa também observar o mundo e o mundo fora da empresa, né? Ok? Outra coisa que pode ser considerada uma desvantagem é a questão de que é, ela é estática, né? Então você faz uma análise SWOT em janeiro, desenvolveu um plano de ação, melhorou alguns pontos. Quando chega em dezembro, você ainda está com o olhar daqueles pontos que você traçou em janeiro. Ó, o tempo é outro. A economia mudou, os pontos mudaram e você também precisa mudar. Mas pera lá, eu tenho que fazer o quê? Ué, você tem que adaptar. Reveja alguns pontos. Ué, isso aqui melhorou, não melhorou? Isso aqui funcionou, não funcionou, não funcionou? Tem alguma coisa que a gente precisa melhorar aqui? Tá certo?
Ó, falta de ação, dificuldade em desenvolvimento de planos de ação. Então você fez uma baita de uma análise SWOT, você construiu um documento fantástico, você debateu com sua equipe, você passou por seu superior, seja gerente, CEO, presidente, diretor, não importa. E aí a pessoa falou para você: "Ah, legal, vamos fazer um plano de ação. Vamos, quando? Não, vamos marcar uma reunião. E aí a gente vê tal ponto." E aquilo vai. Daqui a pouco passou-se um semestre, um ano, o plano não aconteceu, ou se aconteceu, ninguém conseguiu implementar, ou se implementou, só implementou um ponto. Então, quer dizer, se não tiver foco, se não tiver ação em relação àquilo que você desenhou, aquilo que vocês mapearam, não vai acontecer, não tem jeito. Tudo bem? Perguntas? Olá, Jéssica. Então, chega um momento que a gente pergunta, né? E o que é SWOT, então? SWOT em inglês, ou, olha o português que bonito, fofa. E aí você está numa reunião muito importante e fala assim, então, nós utilizamos da ferramenta fofa para resolver aqui um mapeamento, né? E aí o outro fala assim, ah, a ferramenta era fofinha? Não, não é que era fofinha. A sigla leva para a ideia de fofa, ou forças, fraquezas, oportunidade, ameaça. Então, em SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities e Threats, ok? Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, é um documento que nós desenvolvemos e a ideia é identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Vamos ver aqui? Olha que bonitinho. Então, vamos ver aqui nossas forças. Exemplos de perguntas que fazemos num mapeamento de SWOT, tá certo? Estamos aqui desenvolvendo um algo e esse algo a gente precisa identificar assim, o que é que eu estou fazendo? Tá, legal. Então vamos lá. Minha força, o que é que eu faço bem? Primeira pergunta, eu faço o que bem? Eu, dentro do que eu trabalho, da maneira do que eu faço, do que eu desenvolvo, eu faço assim. Oi, Amanda, não tá, os seus slides você não tá vendo? É isso? A Amanda tá reportando aqui que os slides ela não está vendo. Uai, tá parado desde o primeiro? Mas não, aqui nós já estamos acho que no quinto, quarto ou quinto. Você não quer fechar e abrir de novo a conexão? Pode ser que você tá de celular ou tá de computador? Pode ser que tenha travado. Todos estão enxergando os slides? Não tá? Ana, você tá vendo? Carolina, você tá vendo? Deixa eu ver aqui. O meu tá travando, mas é porque eu estou no celular, então ele dá umas travadinhas. Mas você tá enxergando, nós estamos no SWOT com um Sim, desenho de. Então tá passando. Pode ser o equipamento de vocês, então. Michele, você tá de celular, é isso? Tá, pode ser o celular, então. Bom, de qualquer forma, tenta ver se ele retorna. Se não conseguir, ele vai ficar gravado, mas eu acredito que deva retornar para você sem nenhum problema. A Ana está dizendo que também não está enxergando. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar outra vez, tá bom? Só um instante. E agora? Agora sim foi, né? Tá aparecendo. Tá. Força, fraqueza, Então, oportunidade. isso. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou explicar esse slide e na sequência a gente verifica se
quando tá certinho, se ele tá avançando. Tudo bem? Então vamos lá. E agora? Agora foi. Pronto, pronto. Então eu vou voltar um slide aqui. Aí, isso. Então vamos lá. A ideia básica é: quais são as minhas forças? Então a pergunta é assim: o que eu faço bem? O que diferencia o meu negócio? Então, o que que eu sou diferente do outro? Tá certo? O que que eu tenho de diferente no outro? Ah, o meu concorrente faz isso, eu faço aqui muito melhor. O que agrada meu público no meu trabalho? Tá? Sofia, para. Então, o que que eu faço bem? Que isso? O meu consumidor final, ele, ele gosta, Já passou uma vez, tá lá, né? Assistir gravado. ok? Alô? Pronto. Então, o que que eu faço bem? Quais são as minhas forças? O que que a minha empresa desenvolve bem? O que que o meu departamento desenvolve bem? Tá certo? Da mesma forma, tá, que eu observo as minhas forças, eu também preciso observar quais são as minhas fraquezas, tá? Então, quais minhas maiores dificuldades na minha empresa? O que que eu poderia melhorar? Quais recursos poderiam melhorar o nosso desempenho? Da mesma forma, você faz essa pergunta para si, tá? Tudo bem? Você chega ali e fala: olha, tá, eu precisava ser melhor em informática. Tá, o que que eu faço bem? Ah, eu conheço Excel, eu conheço Word, eu conheço, sei lá, o PowerPoint. O que que eu preciso melhorar? O que que eu não sei fazer, que eu considero que eu não sei fazer bem? Ah, eu preciso melhorar funções avançadas no Excel, eu preciso entender hoje o que é ciência de dados, que está na moda, né? Tudo é ciência de dados hoje. A minha empresa está usando um tal de mineração de informação para descobrir um comportamento, ou para desenvolver plano de treinamento, ou para. Então, eu preciso saber, eu preciso entender o que está acontecendo. Ah, minha empresa está usando o chat GPT para desenvolver conteúdo para mídia social. Tá, o que que é isso? Eu não sei. Ó, é uma fraqueza, tá certo? Então, eu identifiquei aquilo que eu preciso mudar. Oportunidade. Eu identifiquei, eu enxerguei, eu observei no mercado alguma coisa que eu posso fazer que o meu concorrente ainda não fez, ou ele faz muito ruim, ou não está contente. E aí eu sei que eu posso fazer melhor, tá certo? E aí o que que a gente faz? Vamos estudar, desenvolver um plano, desenvolver uma condição que eu possa sim fazer melhor e colocar aquilo disponível para o mercado. E aí, a partir dali, eu tenho uma vantagem, ok? Tenho uma vantagem em relação ao meu concorrente e, além disso, eu cheguei primeiro ou cheguei melhor. Tudo bem? Então, quando lá para trás, mas bem lá para trás, um cabrinha lá dos Estados Unidos falou assim: olha, cara, eu tenho uma ideia de colocar um assunto num cartão magnético, que aí o povo todo podia pagar as contas, podia os negócios por um cartão, né? Mas o que acontece? Eu não tenho essa máquina, eu não sei fazer a máquina. E aí, por meio de uma aliança estratégica, ele descobriu que tinha uma pessoa lá na Inglaterra que sabia fazer a máquina especificamente do jeito que ele queria. Por meio dessa aliança, começou a ideia do que bem, né, bem embrionária, bem lá atrás, do que hoje nós conhecemos dos cartões magnéticos, que antigamente não era magnético, né? Era um cartão comum que você botava na maquininha, passava assim com a fita em cima, um negócio, aí ele carbonava e fazia em duas folhas, era um negócio meio arcaico, mas já era uma novidade fantástica naquela época, né? Já era uma coisa assim extraordinária. Olha hoje. Hoje você não tem mais cartão, não é isso? Já evoluiu tanto que você pega o seu celular, você vai pagar uma compra de mercado, a pessoa abre o QR Code e você paga por Pix.
Ou você tem um cartão digital, que ele vale por um determinado tipo de transação e um tempo específico. Tudo bem? Ó, isso são oportunidades de mercado. Então a empresa identificou que necessitava entrar ali ou tinha uma grande vantagem ali, e aí você saiu na frente. Vamos trazer para o RH? Você descobriu que tem um software da área de psicologia que faz análise de desempenho, tá certo? E aí ninguém sabe mexer com isso ainda, mas você já viu na internet ou viu alguém mexendo com isso. Ó, você observou a oportunidade. A primeira pergunta que você faz para si, puxa, se eu souber mexer com isso aqui, eu vou estar uma posição favorável dentro da empresa. Eu vou ser melhor do que o meu concorrente, ou seja, a pessoa que trabalha comigo. Tudo bem? Então você identificou uma oportunidade. Perfeito? Aí você tem a oportunidade e você também tem a tal da ameaça. Então, por exemplo, quais são as barreiras que o mercado impõe para mim? Quais são as barreiras que o departamento põe para mim? Quais são as ameaças ou barreiras que a minha equipe coloca para mim? Ou eu coloco para minha equipe? Então, o que acontece? Isso é importante de observar também. Ah, eu queria vender um determinado produto, mas aí eu descobri que não é possível vender na localidade onde eu moro, porque tem lá um impedimento da prefeitura. Então, isso é uma barreira. Então, você precisa resolver essa barreira primeiro antes de você iniciar sua venda, antes de você iniciar seu negócio. Tá certo? Existe uma legislação também que não permite que eu venda esse tipo de produto na região onde eu moro. Ó, é outra barreira. Tá certo? Então, vamos recapitular. Eu preciso saber quais são as minhas forças, eu preciso saber quais são as minhas fraquezas, eu preciso saber se existe uma oportunidade que eu não estou observando e eu posso me dar bem, tá certo? Posso ter alguma coisa de positivo ali, ou uma ascensão profissional, ou melhorar meus ganhos, alguma coisa assim. E quais são as barreiras ou as ameaças, né? Que o mercado impõe, que a legislação impõe, o governo impõe, a empresa impõe, sei lá, alguma coisa que eu tenho que enfrentar. E aí eu preciso efetivamente enfrentar. Tudo bem? Dúvidas? Então aqui, vamos lá. Ó, forças. Vamos entender aqui quais são, por que é importante conhecermos nossas forças? Então, quem está com áudio aí bacaninha e pode falar um pouquinho? Por que vocês acham que é importante conhecer seus pontos fortes? Quem vai se arriscar a falar? A Michele? Ó, eu vi a Michele ali, abriu, sumiu. Ah, não, foi Oi, sem querer. Michele. Diga. Não, não diga. Ela não quer dizer mais. Eu acho que não. Por que é importante conhecer nossos pontos fortes, gente? O que vocês acham? Um por vez, para não gerar briga, hein? Para não gerar confusão. A Para a partir gente ter para a gente ter o melhor conhecimento no nosso trabalho? também, mas a ideia inicial é que você possa se considerar, e aí parece que foi a Carolina que respondeu, né? Você possa se considerar ou se observar com uma vantagem competitiva em relação aos demais, né? Então, por exemplo, se você for levar para o seu ambiente de trabalho, lógico, você não vai abrir um ambiente de competição na sua equipe, não é? O foco não é esse, tá certo? Mas eu vou dizer assim: eu sei, eu conheço bem o Excel, conheço muito bem o Excel. Esse é um ponto forte. Olha, sua equipe pode contar com você em relação a esse ponto forte, porque tem um outro que conhece demais o Word, ou então conhece uma outra ferramenta tecnológica que vocês utilizam bem ali.
tem um determinado colaborador na sua empresa que ele sabe fazer uma transcrição de cargo fantástica. Então, ele trabalha muito bem a questão da Acato. Então, ele sabe entrar lá, ele sabe fazer um anúncio de vaga, ele sabe descrever o que é necessário, o que a empresa está precisando, de forma sucinta e objetiva. Porque, gente, olha só, uma das grandes dificuldades que vocês vão enfrentar, e não é só vocês, é todo acadêmico, eu passei por isso e ainda tenho algumas dificuldades, qualquer acadêmico que tem, é você desenvolver o poder de síntese. E o que é isso? Você chega para a pessoa, quer ver? Ó, eu vou perguntar aqui, Michele, você consegue falar? Ou se você falar, cai? Que às vezes tem um equipamento. Acho que consigo. Então tá bom. Então, Michele, fale para mim é, em 3 palavras, ou sim, vou ser mais carinhoso, vai, 5 palavrinhas você pode utilizar para descrever os pontos fortes da Michele. Bom, eu tenho agilidade, Agilidade, eu consigo aprender rápido o sistema. consigo aprender rápido o sistema. Quantas palavras já foi aí? Então, vamos lá, agilidade, vou colocar Agilidade, consigo aprender desenvoltura, rápido. vai. Isso. Hã? Sou pontual também no serviço Pontual. e focada. 4, faltou um. Bom, eu acho que é isso. No meu serviço, eu sou bastante elogiada nesses pontos. Tá bom. Então, vamos fazer uma análise da condição que a Michele colocou, se ela nos permite. Por exemplo, pontualidade, Michele, é um ponto forte seu? Eu acredito que sim. Então, mas você não deveria chegar todo dia 8 horas? Sim, eu acabo chegando um pouquinho antes. Pronto. Se você tem que chegar 8 horas e você chega 8 horas, eu posso considerar que isso é um ponto forte ou você apenas está cumprindo com a sua obrigação? Apenas cumprindo. Depende de quem interpreta, tá? Eu posso falar para você, Michele, olha, eu sei que eu posso contar com você, porque você está aqui 8 horas. Ó, esse é um olhar. Se fosse um outro supervisor seu, um outro chefe, Michele, você não faz mais que sua obrigação. Você tem entre 8 horas, você tem que estar aqui 8 horas. Entendeu? Sim. Quer dizer, ó, esse daqui falou, Michele, que bom que eu posso contar com você, porque eu sei que todo dia você está aqui 8 horas. Então, eu transferi para você a ideia de que isso, para mim, para minha visão, é um ponto fortíssimo. Já para um outro determinado supervisor, ele poderia dizer: Michele, desculpa, mas você não faz mais do que a sua obrigação. Você tem que estar aqui às 8 horas. Beleza? Beleza. Então, vamos pegar um outro ponto. Vamos dizer que você colocou sua pontualidade para entrega de serviço. Eu te pedi um relatório sobre o plano de benefícios da empresa e eu perguntei para você, Michele, quando você consegue me entregar isso? E aí você falou, olha, é 10:30 da manhã, acredito que até umas 4 horas eu te entrego. Pronto, nós dois trabalhamos com esse prazo. Chegou 4 horas, você não entregou. Pergunta, você não é focada, não é pontual, ou eu tenho que observar que pode ter acontecido alguma coisa que não permitiu que você terminasse? Acho que perceber que aconteceu alguma coisa. Por que que eu não terminei? Percebem? Todos estão percebendo? Gente, eu estou usando a Michelle aqui porque ela falou aqui comigo, viu? Mas poderia ser qualquer um de vocês. E eu estou aproveitando para criar uns cenários de análise para que
vocês que são de RH, principalmente, comecem a observar que uma das vantagens do departamento de RH é ter empatia. Então, eu preciso saber, eu preciso me colocar na posição do outro, entender por que que o outro não terminou determinada coisa. O relatório era para as 16 horas. E por que que ela não entregou? Mas ela me disse que entregaria às 16 horas. Então, se ela disse e ela é pontual e tem foco na execução da tarefa, por que que ela não terminou? Então, isso eu preciso, eu de RH, ou CEO, ou supervisor, ou gerente, ou qualquer que seja a minha função, que precisa daquele relatório, eu preciso observar. E isso é importante, viu, gente? Muito importante. Tudo bem? Então, quando eu conheço as minhas forças, os meus pontos fortes, eu posso ter vantagem competitiva em relação a alguma coisa. Sempre quem tem vantagem competitiva é vantagem competitiva em relação a alguém, ou algo, ou tarefa, ou conhecimento, tá? Sempre em relação a. Ah, eu tenho vantagem competitiva no mercado, em relação a quem? Aos meus concorrentes, ok? Eu tenho uma base para desenvolvimento estratégico de alguns pontos, né? Então, por exemplo, eu preciso desenvolver um plano de ação, eu preciso desenvolver um plano estratégico. Então, o que que eu vou me valer? Eu posso me valer das forças. Olha, eu tenho um ponto forte assim. Eu sei mapear, eu sei desenvolver algo no Project, que é um software de plano de gestão de projetos. Então, eu sei fazer isso. Então, eu consigo desenvolver um plano muito bom. Eu também posso reconhecer e ser reconhecido como um recurso valioso, que nós chamamos de capital humano, tá? Então, olha, tem aqui um grupo de colaboradores, um grupo de pessoas, de profissionais, que é realmente muito interessante. Então, eu tenho recursos internos valiosos. Toda equipe pode ser moldada. Como é que a gente molda essa equipe? A partir dos pontos fortes, tá certo? Posso propor melhoria contínua. Eu posso formular estratégias diferenciadas e uma dessas estratégias é de marketing, de venda, de RH financeiro, produção, etc, 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 etc. Se eu souber os pontos fortes que eu tenho dentro da empresa, e da minha equipe, principalmente, eu tenho como desenvolver um plano estratégico fantástico. E saber trabalhar, né? Ok? Qual é o grande foco? Qual é a grande ideia? Se você conseguir identificar o que cada trabalhador, o que cada colaborador, o que cada funcionário tem de bom, e a partir disso desenvolver ah, um plano de ação, um plano de trabalho, objetivando o que cada um tem de bom e o que cada um tem de melhor para a sua área. Tá bom? Fraqueza. Então, por que que é importante conhecer nossas fraquezas? Então, olha lá. As fraquezas representam os aspectos internos da empresa, que pode limitar seu desempenho e prejudicar sua competitividade. Então, dessa forma, compreender e identificar as fraquezas permite que uma empresa tome medidas para reduzi-las ou superá-las. Mitigar quer dizer reduzir, tá? Então, eu tô com um problema aqui, caramba, eu não consigo fazer isso bem. Eu tenho lá um problema aqui. Como é que eu posso resolver isso? Então, se eu conhecer bem uma fraqueza que eu tenho condição de desenvolver um plano de ação que eu possa reduzir essa fraqueza em relação aos demais, ou ao concorrente, ou à pessoa, ou quem quer que seja, ou, de repente, eliminar essa fraqueza. Então, eu consigo superar, tá certo? Então, olha, eu posso identificar áreas que eu preciso melhorar. Olha, gente, meu RH tá bom, mas a minha produção, o departamento de produção lá tá meio esquisito, porque não para ninguém lá, o que que tá acontecendo? Então, precisamos entender o que que tá acontecendo lá no departamento. Meu departamento de tecnologia não consegue manter o nosso site no ar.
Ó, é uma fraqueza, eu preciso identificar o que está acontecendo. Eu coloco o anúncio na Cato, coloco, e não aparece ninguém. Caramba, o que pode ser? Preciso identificar, tá? E você só consegue identificar bem em determinados pontos a partir daquilo que você sabe que é uma fraqueza, tá certo? Você realmente, olha, isso aqui eu não consigo melhorar. Eu estou complicado aqui, eu preciso saber como é que eu resolvo isso. Tudo bem? E aí você pode reduzir seus riscos ou então gerenciar risco, tá? Não existe atividade sem risco. Opa, volta lá, volta lá, volta. Isso, isso. Não existe atividade sem risco. Ah, mas dormir. Dormir é um risco. Você pode ter um AVC dormindo, um infarto. Tudo bem? Não existe. É muito. Eu pelo menos não li ainda alguma coisa que diga, olha, existe uma atividade tal que realmente não tem risco. Toda atividade, tudo que você faz, tem um determinado tipo de risco. Posso melhorar minha competitividade? Então, se eu entendo que eu tenho uma fraqueza em determinado ponto, eu posso melhorar aquilo para ser mais competitivo em relação ao meu ambiente. Eita, tá certo? Ah, o meu concorrente estava fazendo isso aqui, é muito melhor que eu. Opa, por que que ele é melhor que eu? Eu vou lá melhorar isso aí, tá certo? Para eu melhorar, eu preciso identificar, eu preciso saber o que que eu tô, aonde eu estou pecando, o que que eu estou fazendo de errado, e a partir da identificação disso, tá certo? Eu posso corrigir. Outra, precisamos ter uma visão realista da capacidade da empresa, né? Vamos dizer que eu faço assim, ó. Eu identifiquei que eu preciso produzir 1000 peças por semana de determinada coisa. Só que a capacidade da minha empresa é de 600. Então não adianta eu chegar na minha análise SWOT e falar assim, olha, a nossa fraqueza consiste em que nós precisamos produzir 1000 peças, mas nós só temos capacidade para 600. Então não adianta nada. Tá certo? A pergunta e a SWOT já passa a ser uma outra situação. Temos condições de melhorar o departamento de produção? Vai ser necessário mais máquina? Será necessário mais colaborador? Será necessário melhorar o departamento de compras, de cadeia de suprimentos, para que aquilo eu tenha mais matéria-prima? O departamento de vendas vai conseguir vender mais se eu produzir mais? Então, é isso que já, ó, era uma situação que a gente estava fazendo de fraqueza. A análise SWOT foi para outro canto, ou seja, eu preciso avaliar outros pontos para saber por que realmente eu não estou sendo competitivo. E só que tem que ser realista. Tudo bem? E por fim, o desenvolvimento de plano de ação que, né, tende a propor melhoria. Dúvidas, senhores? Gente, estou falando muito, estou falando pouco, tá ruim, tá bom? Como é que tá? Vocês aqui dão um nivelamento aí, hein? Tá ótimo, professor, tá bem explicativo. Tá Então tá bom. perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu Aí, tinha já estudado essa matéria e eu ah, confesso que agora eu tinha estudado e a Nina, que é a tutora, já tinha falado em uma outra aula mais ou menos sobre isso, mas eu confesso que agora você explicando fez sentido tudo que eu já li. que bom, né? Eu precisava ouvir alguém falando Muito. aquilo que eu li, ficou mais claro. Então tá jóia. E olha que a Se eu tivesse que professora fazer o Nina. trabalho, se eu tivesse que fazer o trabalho agora, eu ia fazer mais fácil. Muito bom, muito bom. E olha que a professora Nina é bem desenrolada, hein? Ela é uma excelente palestrante. Sim, eu consegui fazer o trabalho justamente com a explicação dela, porque eu não conseguia fazer, aí ela deu uma aula, ela ensinou, e aí eu consegui aprender e consegui fazer o trabalho. E agora você falando faz todo sentido, tudo que ela tentou me explicar na época. Que bom, que bom, que bom. Então vamos lá para as oportunidades. Será que eu tenho oportunidade de mercado?
Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo ser, se eu consigo ser assim convincente naquilo que eu vou dizer. Ó, vou colocar a frase na minha pessoa, tá? Na primeira pessoa. Eu posso estudar em qualquer universidade do mundo. Essa é a frase. Quem não concorda com a minha frase? Eu tenho a Michelle, Carolina, a Ana. A Ana não falou ainda. Oi, Ana! Oi, Ana! Diga alguma coisa aí, Ana. Você concorda com o que eu falei? Jéssica, você concorda com o que eu falei? Se você puder falar, beleza. Se não, pode escrever também, não tem problema algum. Amanda, concorda com o que eu falei? Ó, vou repetir a frase. Eu posso estudar em qualquer universidade do mundo. Eu concordo, se estudar, né? Estudar qualquer matéria, se capacitar, a gente consegue entrar. É tudo questão de estudar, né? Se aprofundar na matéria que a gente quer. Tá, ok. Carol, concorda? Ou discorda? Pode discordar também, viu? Eu lancei um desafio aqui. Jéssica, concorda? Discorda? Pode falar, Carol. Eu tô na dúvida, eu tô concordando e discordando. Eu concordo mais ou menos, é isso? Eu concordo mais ou menos. Ah, muito bem. Eu concordo mais ou menos. Eu acho que sim. Não, não, não. É sim, mas eu também acho que não. Jéssica fez aqui, escreveu, falou. A Jéssica, discordo. Pois acredito ter universidades mais preparadas que outras. Ok, a Jéssica discordou. Quem falta votar aqui? A Ana. A Ana ainda não falou comigo direito. Ana, como é que está você, Ana? A Ana, será que ela está me vendo, me ouvindo? Bom, vou esperar um pouquinho, sim ou não? Acho que não, né? Então, vamos lá à frase de novo. Eu posso estudar em qualquer universidade do mundo. Essa foi o desafio que eu fiz para vocês e a fala que eu fiz, né? Então vamos lá. Vamos fazer um SWOT de mim. Quais são os meus pontos fortes e quais são as minhas fraquezas? Começar por isso. Então vamos dizer que eu queira estudar na Universidade de Cambridge. Harvard, né? Harvard que vocês ouvem mais, né? Cambridge tem um ponto forte em algumas coisas que eu gosto, mas o aluno ele escuta muito mais Harvard, né? Harvard. Tá. Ou então eu posso estudar na Universidade de Kyoto, no Japão. Ou, sei lá, na Sorbonne. Ó, fazer um curso na Sorbonne. Show de bola, hein? E por que que eu não posso? Ou então porque eu posso? Então, o que que me impede? Ó, fraqueza. Então, qual é o meu ponto forte? Bom, eu estou determinado. Eu quero chegar lá. Eu sei o curso que eu quero. Muito bem. Inicialmente é isso. Porque você vai precisar das suas fraquezas para saber se o ponto forte vai superar, né? Então, primeiro, o que é necessário para estudar em Harvard? Então, primeiramente, inglês. Certo? No nível de fluência. Você tem que ter uma proficiência considerada quase não, considerada fluente, ou seja, eu preciso ler bem, eu preciso escrever bem, eu preciso ouvir bem, eu preciso falar bem, tá? Por quê? Porque você vai ter aula em inglês, você vai ter aula lá. Tudo bem? Outra, eu preciso dinheiro. Olha, quem diz que, né? Para fazer um curso de dinheiro? Precisa de dinheiro, tá certo? Então eu vou lá fazer o meu aporte. Quanto é necessário para que eu faça um curso em Harvard? Eu vou pesquisar isso. Depois,
Esse curso é online? Não, ele é presencial. Então, se ele for presencial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar lá, né? Tem que estar em algum canto ali que eu consiga chegar facilmente até a universidade. Se eu estiver lá, eu preciso morar em algum lugar e ter dinheiro para me alimentar. Se eu tiver isso, eu tenho que ainda pensar quais são os recursos necessários para que eu vá à aula. Então, eu preciso de notebook, preciso de caderno, lápis, borracha, preciso de celular, eu preciso do quê? Eu tenho que ter uma carteirinha da biblioteca, eu preciso ter um passe estudantil, eu preciso ter um cartão de seguro social, porque o país diz que se eu ficar doente, alguém tem que bancar o meu sistema de saúde ali, o nosso tipo SUS aqui, né? Alguém vai ter que bancar isso. Então, todos esses pontos que você levanta são as fraquezas. Então, você já sabe que você tem um ponto forte que é determinação, foco, vontade, você quer partir para cima, e você identificou quais são as suas fraquezas. Aonde? Bom, eu não sei falar inglês, então ele é uma barreira, tá certo? Passa a ser uma barreira e inicialmente passa a ser uma fraqueza. Ó, eu não sei falar inglês, tá certo? Segundo, eu não tenho dinheiro. Então também é uma fraqueza e também passa a ser uma barreira que eu preciso superar, tá certo? Então, eu tenho vestibular, né? Eu nem perguntei isso. Será que tem um vestibular? Tem lá alguma coisa que eu preciso fazer para entrar na faculdade? Também é uma barreira. E aí, quando você faz esses mapeamentos, tudo bonitinho, você sabe o que você precisa vencer. Só que o título desse slide é oportunidade. Quais são as oportunidades que eu teria no mercado se eu fosse formado na Universidade de Harvard? Carol, você acha que eu estaria na frente dos meus amigos, dos meus colegas, dos candidatos que estão concorrendo à mesma vaga que eu, ou até na empresa também eu teria mais vantagem? Eu acredito que sim, que Então, você estaria à frente, sim. Se outros participantes não tivessem estudado lá também, você estaria na frente. se a empresa, se for ponto crucial para aquela empresa que você tenha uma experiência internacional, você já estaria na frente, né? Você já estaria na frente. Sim, se fosse uma das exigências, né? Não, não é nem exigência, porque aí você mitiga, né? Ah, Você não, é se fosse cerceia, na um realidade. critério da vaga, né? Isso. Aí, por exemplo, olha, está eu e você concorrendo à vaga. Só que você é formado em Harvard e eu sou formado numa universidade qualquer. Lógico que você tem um diferencial na minha frente. Pela sua preparação, talvez não pelo seu conhecimento. Por isso que algumas empresas colocam o quê? Alguns tipos de teste que ali na entrevista, na dinâmica de grupo, na maneira como é conduzido, verifica se você que estudou em Harvard tem mais conhecimento, tem mais desenvoltura, tem mais a agregar à minha equipe do que a pessoa que está do seu lado que não tem uma formação em Harvard, mas em qualquer outra universidade. Então, muitas vezes a gente não quer concorrer a uma vaga porque fala, ó, vamos lá. Eu já vi de alunos meus, tá? Ah, professor, eu gostaria muito de ter feito Unicamp, medicina na Unicamp, ou na Unesp, ou não sei na onde, lá na USP. Eu falei, tá aí, por que que você não fez? Por que que você não concorreu em algum momento? Ah, professor, eu fiz escola, eu fiz ensino médio no estado, né? Eu falei, ué, aí o aluno, ele mesmo, ele fala, eu não aprendi nada. Ué, pera lá. Qual é a relação escola do Estado e ensino deficitário colocado você como ponto focal?
Porque a primeira análise pode ser uma coisa muito assim, professor, mas o ensino do público não é bom. Tá, mas o que te impede você fazer um estudo à parte? O que impediu você fazer um cursinho? Aí você vai pensar nas barreiras, né? Mas eu não tinha dinheiro. Tá bom, por que você não estudou pela internet, em vídeos do YouTube? Você não pegou uns livros para ler? Quando tem um vestibular, o que acontece? Não tem lá a descrição de tudo que vai cair no vestibular? Por que eu não peguei aquilo, não peguei os livros e não fui estudar? Se eu tivesse dificuldade, procurasse alguém que podia me ajudar. Então, observe que você se colocou numa barreira sozinho, né? Porque você acha que o ensino público não é bom. Tem gente formada em ensino público? Olha que eu já entrevistei um pessoal muito bom, e aí no final ainda perguntei, você fez ensino médio onde? Na escola tal, é pública. Ó, observe, eu poderia ter pré-julgado a pessoa e dizer, você é formado por tal faculdade, tal colégio, tal isso, tal aquilo. Então, gente, nunca coloque nada que cerceie os seus passos. Você já cerceia, tá certo? Se você quer comprar um carro, você sabe qual é o caminho. Se você quer comprar uma casa, você já sabe qual é o caminho. Se você quer fazer um curso de francês, japonês, chinês, sei lá o quê, você já sabe o caminho. O que é que coloca barreira para você? Você mesmo, a sua mente coloca. Mas eu não vou conseguir isso. Isso aqui está muito longe. Por que não? O que te impede? Você pode mapear rapidamente 3, 4 itens. Ótimo. Então, isso aqui que está me impedindo, pergunta próxima. O que eu faço para superar isso aqui? Dinheiro, ótimo. Então, como é que eu preciso ganhar dinheiro para comprar um carro? Quanto custa um carro? 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, não sei quantos mil? Como é que eu vou trabalhar para chegar aqui? E aí você vai mapeando. Então, as oportunidades, elas estão aí. Quero abrir um negócio, quero abrir uma empresa, eu quero vender salgado, eu quero abrir uma escola, eu quero sei lá o que e tal. É possível? É possível. Como é que você tem que fazer? Primeiro, mapear os seus pontos fortes. Quais são as minhas fraquezas em relação àquilo que eu estou fazendo? Né? Então, sei lá, eu quero abrir uma escola de inglês. Tenho recurso? Não. Então, eu preciso primeiro identificar o que é necessário, quais são os meus pontos fortes em relação a isso, quais são as minhas fraquezas em relação a isso. Agora, oportunidade. Pô, eu identifiquei que tal bairro tem muita gente ali e não tem escola de inglês ali. Ou então, tal bairro precisa de uma pessoa que faça bolo e coisas para festas. Eu vou começar um empreendimento. Então, eu tenho que saber identificar as minhas oportunidades. Se eu levar essa análise para dentro da empresa, olha, eu observei que o departamento de contabilidade precisa de uma pessoa que sabe fazer determinado assunto, que eu sou bom nisso. Eu tenho então que fazer com que alguém enxergue isso em mim. Então eu tenho que saber me comunicar. Então eu vou lá dizendo, olha, eu vi que vocês precisam de alguém que sabe mexer, sei lá, vamos lá, um Excel. Eu estou falando já algumas vezes aqui, então vou continuar no Excel. Eu preciso saber que sabe, é uma pessoa que sabe mexer no Excel. Eu sei fazer isso aí. Essa oportunidade vai melhorar para você salário, conhecimento, crescimento de carreira, crescimento profissional. Você identificou? Você vai batalhar para conseguir. Tá certo? Então, as oportunidades, elas estão a todo instante batendo na nossa, assim, ó, na nossa cara ali, ó, oi, 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 eu tô aqui. Agora, nem todo mundo consegue enxergar. Tudo bem? Então, olha só. Por que é importante identificar a oportunidade? Porque representa situações externas ao ambiente da empresa que podem ser benéficas ou que pode, de alguma forma, alterar positivamente como a empresa ela atua ou se posiciona no mercado.
Então, se eu conhecer as oportunidades que eu tenho hoje no mercado, eu posso aprimorar ou potencializar. Aqui está escrito errado, tá? É potencializar, tá? Como potencializar, tá? Então, eu posso aprimorar ou potencializar os pontos fortes. Ou seja, eu posso melhorar muito isso. Eu posso desenvolver estratégia específica. Então, pera lá, se eu fizer um bolo, um bolo de quê? De chocolate meio amargo com adoçante. Nem sei se tem isso, mas eu tô falando agora. Por quê? Porque eu vi uma oportunidade assim. Tem muita gente que é diabético e não come o meu bolo de chocolate comum. Então, se eu conseguisse fazer isso, ó, né? Legal. Saúde, obrigado de nada, desculpem. Acho que acabei espirrando. Então, olha só que legal. Eu posso reprogramar ações de modo a antecipar alguma mudança. Olha, o mercado vai mudar determinado tipo de coisa. Então, eu já estou enxergando isso. Eu já estou percebendo isso. Vocês lembram daquele negocinho que girava? Acho que era spinner o nome daquilo, né? Que o pessoal andava com aquilo no trem. É um brinquedinho. Então, a pessoa que desenvolveu aquilo, ela passou um tempão, ela viu que por energia cinética, aquele negócio todo, desenvolveu o produto, que ele girava, ele mantinha uma rotação, lá, 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 lá. E a pessoa viu uma oportunidade, falou, pera lá, eu vou aqui, porque isso aqui tá bacana, isso aqui eu vou desenvolver bem, isso aqui eu vou conseguir fazer. Joia, sem nenhum problema. O que aconteceu? Ela demorou demais brigando por patente, brigando por. O que aconteceu? A China produziu aquilo assim a um monte. Chegou no mercado de todo jeito, todo mundo tinha um coloridinho, um que tinha luz, outro sem luz, um era meio quadradinho, outro era meio redondinho, outro. Quando a moça lá, a pessoa que desenvolveu o produto, resolveu entrar no mercado, já não tinha mais mercado. Então, quer dizer, os outros enxergaram dentro do produto dela uma oportunidade para fazer o quê? Aqui, ó, inovação e diferenciação. Então, cada um pegou aquilo ali, mudou rapidamente, porque o mercado absorveu muito rápido, mas logo em seguida não precisava mais daquele produto, todo mundo já estava meio de saco cheio. Tá certo? Então, você precisa de oportunidade, mas você precisa agir. Você precisa se fazer notar. Se é dentro de uma empresa, você tem que fazer com que o seu superior saiba o que você pensa, o que você estuda, o que você está lendo. Tudo bem? Naqueles 10, 15 minutinhos que sempre tem um bate-papo ali, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? O que você fez no final de semana e tal? Olha, eu estou lendo um livro que fala sobre estratégia comportamental de não sei o quê. Pô, tem um ponto crucial assim, assim. Olha, eu acho que. O que você acha de determinado ponto? Olha, o autor fala assim, ó, você está trazendo o teu superior, o teu supervisor, o teu diretor, ou quem quer que seja que está acima de ti ali na empresa, para um debate mais profissional. E o que você está fazendo para si? Preparando o seu ambiente de carreira, né? Eu estou melhorando alguns pontos. E isso é importante. Olha aqui embaixo, diz, completando esse slide, ó. Você se coloca onde? Num posicionamento mais competente. Você melhora a sua competitividade em relação aos demais, né? Se for num ambiente de trabalho, você se coloca em relação a ele. Se for no mercado, você é mais competente que o seu concorrente. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Ameaças. Eu tenho ameaça? Tenho ameaça no ambiente de trabalho, eu tenho ameaça na empresa, eu tenho ameaça em alguns pontos, eu tenho ameaça no meu dia a dia, eu tenho ameaças. Ameaças são constantes, tá certo? Então, por que é importante identificar as ameaças? Olha lá, porque representa os fatores externos que podem prejudicar o desempenho da sua empresa ou colocar em risco a realização de seu objetivo ou planejamento. Falamos disso da viagem de vocês para Harvard, né? Para o curso que vocês vão fazer.
Então, é preciso fazer o quê? Primeiro, avaliar e gerenciar risco potencial. O que é um risco potencial? Quando você fala assim, olha, cliente potencial, mercado potencial, agora, potencial quer dizer o seguinte, que pode acontecer, tá certo? Tem uma grande probabilidade que aquilo aconteça. Então, olha, eu estou vendo que aquele é um cliente potencial. Traduzindo, tem uma grande probabilidade que aquela pessoa realmente compre da minha empresa, tá? Então eu posso melhorar planejamento estratégico, eu posso melhorar meu processo de tomada de decisão, eu posso melhorar a posição competitiva da minha empresa, eu posso me adaptar rapidamente às mudanças no meu ambiente, eu posso antecipar uma tendência emergente, ou ainda posso prever ou então me adaptar a uma mudança no mercado. Então, se eu conhecer as minhas ameaças, as minhas barreiras, algo que está impedindo, ou então que possa impedir eu desenvolver alguma coisa, sim, eu preciso trabalhar urgentemente nisso. Perfeito? Dúvidas? Tá acabando, viu, gente? Eu sei que vocês já estão querendo ir embora, já estão dizendo, nossa, esse cara fala bastante, mas tá acabando. Michele, queria perguntar algo? Não, não. Então, tá bom. Aí, com base na empresa onde vocês trabalham, ó, se vocês quiserem fazer esse exercício para si próprio, depois até debater na empresa lá, né? Quais são as forças da empresa? O que ela tem de ponto forte? O que ela tem de ponto fraco? Como é que, como é que a gente pode identificar alguma oportunidade onde a empresa podia estar atuando, né? Quais são as ameaças da empresa? Quais são as barreiras que ela sofre hoje? Que tipo? É governamental? É sindicato? É sociedade? É comunidade? É meio ambiente? O que é? Tá certo? Ah, que legal! Um exercício para a gente fazer. Ó, vocês topam fazer esse exercício aqui comigo? 5 minutinhos, ó, para a gente identificar alta rotatividade, avanço tecnológico, lá, até tecnologia de RH avançada. E aqui, vocês marquem com xizinho se é uma força, é uma fraqueza, é uma oportunidade ou é uma ameaça. Beleza? Posso deixar aqui 2 minutinhos para vocês fazerem? Beleza. Vamos lá. Eu vou minimizar o vídeo, tá? Se vocês não souberem algum ponto, algum desses itens, o que é, pode perguntar, tá bom? Então, tranquilo? Finalizaram?
A Michelle tá escrevendo ali, ó, tá? É Eu tô isso aí, tentando Michelle. escrever, porque a minha canetinha tá difícil aqui. Eu tô com uma briga com a caneta. Não, mas aí você pode fazer o seguinte: se você tiver um papelzinho do lado, pode fazer, porque o próximo slide eu já vou botar o gabarito para você comparar. Tá. É, eu fiz aqui do lado também numa folha. É muita Já, tecnologia para mim aqui. Eu coloquei numa folhinha aqui. tá. Já terminaram? Michele, terminou? Amanda, terminou? Falta muito, Carol, já terminou? Terminei ainda não. Não ouvi, Michele. Ainda não terminei, não. Ainda tô na briga Tá, com a caneta. perfeito. Ó, a Amanda disse que tirou um print da tela e foi marcando no editor de imagem. Ah, foi mais ligeiro, hein? Tá certo. Podemos? Ou falta ainda alguma coisinha? Se já terminaram, me dá um toque, tá? Que aí a gente já começa a corrigir. Já terminei. Carol terminou. Amanda, terminou? Sim, ok. Michele, acabou? Ah, eu marquei o meu pela tela aqui mesmo, mas na hora que eu marquei foi sumindo. Tá, mas você não marcou ao lado? Então, eu marquei, só que na hora que eu marco, aí some. Tá. Então eu vou botar o gabarito para vocês compararem, tá certo? Deixou. Ó. Tcharam! E aí? Quem acertou? Quem errou? Quem não foi nenhuma coisa nem outra? Carol, acertou quantas? Essa do sindicato aí eu não coloquei como ameaça, não. Eu errei. Eu acho que eu não entendi. Você colocou o quê? É mudanças regulatórias, né? Ah, Eu coloquei como oportunidade. então. Então vamos lá. Você trabalha, sua empresa está ali bonitinha, fazendo suas coisas. O sindicato impôs que agora você não vai poder trabalhar mais 44 horas semanais. Você vai fazer que nem na França. Na França são 36 horas. O que o sindicato fez para ti? Ele colocou uma barreira, não foi? Ah, sim, foi, sim. É. Então, Ó, realmente é uma ameaça. isso. Vamos relembrar do período pandêmico. Chegou lá um determinado momento que o Congresso, o presidente, o Ministério da Saúde, sei lá quem,
falou, ó, todo mundo em casa. O que aconteceu? A sua empresa deixou de produzir, não foi isso? Sim, foi. Então, tudo bem que tinha um motivo maior, que foi uma questão pandêmica. Mas e se não fosse pandêmico, e sim uma imposição da legislação por questão de algum tópico que poderia lá ser prejudicial, ou que o governo simplesmente disse, olha, nós temos uma lei aqui agora que você não vai poder fazer mais isso. Então ela criou uma ameaça, uma barreira para você. E você, de alguma forma, tentou superar, né? A Amanda colocou alta rotatividade, eu coloquei que seria uma ameaça. E crescimento, entendi que seria força. Tá, já vamos lá explicar para ti, Amanda. Então, aqui da lei, todo mundo tranquilo? O governo, prefeitura, o governo federal, um sindicato, Sim, alguma associação de não sei do que, vai lá e diz, olha, a Anvisa, por exemplo, a Anvisa chega lá e fala, você não pode vender mais lanches que tenham, sei lá, leite. E você, a maioria da comida que você fazia, se é lanche, se é bolo, sei lá o que que você fazia, usava leite. Pronto, ó, isso é uma grande ameaça, é uma grande barreira que você teria ali, que tem, né? Tem que tentar superar. Se é proibido por lei, então você vai ter que adaptar o seu produto de alguma forma, ter que mudar ali um outro tipo de lactose, né? Um outro tipo de leite, se é possível. De repente não é possível, então você vai ter que parar de vender aquele produto. Você tem que reformular, vender outra coisa no lugar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o que a Amanda disse. Alta rotatividade, eu coloquei que seria uma ameaça. Então vamos lá, ó. Alta rotatividade acaba sendo para você uma fraqueza. Por quê? Ele pode se tornar uma ameaça também? Pode se tornar uma ameaça para o desenvolvimento de um novo projeto, né? Se você tem um novo projeto para iniciar, e aí o que que acontece? A sua empresa, ela precisa contratar e manter profissional. E aí você não consegue manter isso. No início do projeto, você já fala assim: espera lá, é uma barreira que eu tenho que superar. Como é que nós vamos fazer isso? Observando que, na maioria das vezes, aquilo que é uma barreira para você, que é uma ameaça, ele também constitui ou pode constituir uma fraqueza. Então, como é que você vence isso? Então, a sua empresa, Amanda, ela tem lá um alto índice de rotatividade. Você já conhece esse termo, absenteísmo e turnover? Sim ou não? Ao silêncio, silêncio dos inocentes. A Amanda disse que sim, já conhece. A Michele disse, eu não conheço. Muito bem. Absenteísmo, quando o profissional, o colaborador, ele não pode estar presente no ambiente de trabalho por alguma condição. Vulgarmente, nós conhecemos isso como falta, né? O cara falta, chega atrasado, não está presente. De alguma forma, ele não está cumprindo o seu turno regular, tá? Então você precisa avaliar o que está acontecendo. Se ele falta muito, se ele traz muito atestado, se ele falta porque falta, né? Então por que que está faltando? Porque ele faltou. Então precisa observar. E talvez esse colaborador não seja comprometido. Precisamos verificar a necessidade da readaptação, a mudança de departamento ou até mesmo a troca. Às vezes a pessoa está insatisfeita, né? Está muito satisfeita, precisa trocar, não tem jeito. Ok? Só um minutinho, Michele, que eu já volto aí. Aí, e o turnover é rotatividade. Você demite.
Você troca, você substitui um colaborador. E também tem o turnover comandado pela parte do colaborador. Você não consegue preencher uma vaga porque a pessoa fica uma semana, duas, pede para sair. O cara trabalhou, a experiência que a empresa deu para ele foi de 90 dias, 45 mais 45. Quando chegou pertinho de vencer os 90 dias, o cara pediu para sair. E aí você fala para o teu superior, olha, a gente não consegue manter colaborador naquele posto de trabalho. O que está acontecendo? Então é uma fraqueza. Você tem uma rotatividade muito grande, é uma fraqueza. Por que é uma fraqueza? Duas coisas. Ou você está contratando muito mal, ou seja, você não está conseguindo colocar gente, eu vou usar o termo capacitado, tá? Com capacidade, gente preparada, treinada, com habilidade para executar aquela função que você está ali necessitando, ou aquilo é muito ruim, algo não está, sabe, não está sendo prazeroso trabalhar. Então a pessoa pede para sair. Então, o departamento de recursos humanos tem que chamar o líder daquela área, o supervisor, diretor, será o nome do superior daquele departamento, e falar: olha, nós precisamos entender alguma coisa aqui no teu departamento, ninguém quer ficar aqui. O que está acontecendo? Questão de liderança tóxica? Questão de empatia, de relacionamento, abuso de poder, assédio profissional, sei lá, precisa identificar condições de trabalho, tá certo? Higiene. Existe uma situação dentro do RH que é higiene e segurança do trabalho, onde você desenvolve, estuda, inclusive, não só, mas inclusive, EPIs, né? Então, ergonomia, a questão da luminosidade, a pessoa está se colocando numa situação de estresse, de estafa, não consegue desenvolver, dá muita dor de cabeça, problema de visão, a cadeira dele não é confortável, a pessoa está desenvolvendo dor na lombar, dor nos ombros. Ou seja, tem um montão de coisa que a gente precisa observar. Por que que não está ficando pessoas no seu posto de trabalho? E aí compete o RH chamar o líder do departamento e conversar, e procurar, entendeu? Entender o porquê que não é. Então, isso é uma fraqueza, tá certo? Ficou bem entendido? Sim ou não? Sim. Então tá bom. O outro ponto qualquer é crescimento. Eu coloquei que seria uma força. Crescimento. Vamos ver onde é que está aqui. Aqui. É esse aqui, Amanda? Crescimento do mercado, expansão? Ó, expansão. Você está enxergando oportunidades de crescimento. Você está melhorando. Então, não é um ponto forte seu, não é uma força. E sim, inicialmente, você está vendo oportunidade de crescer. Ah, eu era uma empresinha que fazia um bolinho lá na minha casa, tal, tal, tal. Muito bem, eu cresci, eu estou vendo que eu posso abrir uma loja. Dessa loja eu vi que eu posso abrir o quê? Outra filial. Dessa filial, agora eu vi que eu posso abrir, além das lojas, uma fábrica de bolo. Então você está crescendo, então você está enxergando inicialmente oportunidades. Dentro dessas oportunidades, você vai observar quais são os seus pontos fortes, o porquê que você está crescendo, porquê que você está evoluindo. Tudo bem? Ficou bem explicado? Vamos lá, a Amanda colocou aqui, pera lá, antes da Amanda tem a Michele aqui. A Michele colocou avanços tecnológicos, coloquei como força. Tá bom, vamos lá. Onde é que está o avanço tecnológico? Tá aqui, ó. Avanço tecnológico. O avanço tecnológico, ele só é força quando você tem um plano de implementação tecnológica e que, por meio deste plano, você tem competitividade melhorada. O avanço, quando ele é apenas, você só coloca, ele enxerga ele como um avanço, ele é uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de crescimento. Então, por exemplo,
Você, Michele, você tinha que redigir todo dia um conteúdo para colocar no Instagram ou no blog da empresa. Essa é a sua tarefa. Então, todo dia você vai lá e fala: ai, caramba, hoje eu vou escrever sobre o quê? Eu vou escrever sobre o tempo. Tá, então hoje está fazendo frio, hoje está não sei o quê. Aí, por meio do avanço tecnológico, foi colocado à sua disposição recursos de inteligência artificial. Não estou falando somente do chat GPT, tá? Tem mais recursos, tem mais coisa aí. Mas vamos dizer que você, agora, nesse momento, você tem uso do chat GPT. Então, o que que você faz? Chat GPT, me ajude a escrever sobre determinado ponto. O porquê que é importante eu falar sobre o tempo? Se o tempo for frio, quais seriam as características interessantes sobre isso? E o chat GPT, ele vem te colocando algumas alternativas, ou seja, ele vai te sugerindo alguns pontos. Um ponto crucial, viu, gente? Quando usar o chat GPT. Aquilo é um algoritmo treinado. Nem sempre o que está escrito lá é verdade absoluta. Tudo bem? Por isso que você sempre coloque, me dê uma sugestão de tal ponto, para que ele dê realmente uma sugestão daquilo que você pode utilizar. Então, observe, Michele, que você se utilizou do avanço tecnológico para ter melhoria na sua competitividade, na sua força de trabalho. Perfeito? Ficou bem explicado? Sim, sim. Então, vamos lá. A Amanda colocou aqui, ó. Eu fazia parte do time de qualidade de uma empresa e trabalhava também as pessoas para evitar a rotatividade. Até que chegou ao ponto de eu fazer parte da estatística, pois a empresa não valorizava os funcionários. Ó, você acabou de colocar uma fraqueza da empresa, né? Reconhecimento. Tem empresa que ela é focada em resultado, mas num plano de resultado que ela coloca como verdade. Me entendem quando eu falo assim? Por exemplo, a empresa diz assim que você precisa vender 1.000 peças por dia. A primeira pergunta: é possível vender 1.000 peças por dia? Alguém já fez? Se fez, quantas vezes fez? Então, para aquela determinada empresa, se você não vender 1.000, você está fora. Mas em alguns momentos do seu trabalho, você vendeu 998. Ué, não vale, não vale? Só vale se for 1.000 para cima? Então, isso, na maioria das vezes, pode ser considerado uma fraqueza, e uma fraqueza forte ainda, hein? Um ponto muito crucial no desenvolvimento de equipe. Como é que você tem uma equipe engajada, uma equipe focada naquilo que precisa fazer, se você não reconhece alguns pontos cruciais para desenvolver? Então, por exemplo, eu trabalho. Vocês já fizeram alguma disciplina de estatística? Que fala dos quartis, primeiro quartil, segundo quartil? Alguém já fez alguma coisa assim? Não. Tá, então a estatística ela trabalha assim, quando se fala em quartis, tá? Quartis é a cada 25%. Isso eu estou no vulgar aqui, tá? Bem no basicão mesmo. Então, o primeiro quartil de 0 a 25, segundo quartil de 25 a 50, terceiro quartil de 50 a 75 e o quarto quartil de 75 a 1 inteiro, ao 100%. Então, quando você faz uma métrica estatística, você tem que colocar ali, ó, determinado funcionário, ele tá ali evoluindo entre primeiro e segundo quartil, e em algum momento ele chegou no terceiro. Quando ele chegou no terceiro, qual era o ambiente? Qual era o contexto? Qual era o cenário? É possível replicar esse cenário para que, vamos pegar a Amanda, por exemplo, que deu o exemplo.
É possível replicar o cenário para que a Amanda sempre possa estar chegando no terceiro quartil? E aí alguém tem que ter conhecimento suficiente para avaliar todas as variáveis internas e externas para saber não ou sim. Olha, no momento que a Amanda chegou no terceiro quartil de produção, é porque a economia estava fazendo assim, houve lá um aumento nos pedidos, e tudo isso tem que ser avaliado não só no micro, mas sim no macro. Porque tudo faz parte de um contexto. Eu não posso apenas avaliar um colaborador pelo que ele produziu hoje. Eu tenho que ter um histórico dele. Quando ele chegou para mim aqui, você sabia falar inglês? Não. E hoje? Ah, hoje melhorou um pouco. Então, você evoluiu. Você sabia trabalhar com Excel? Você sabia o que era uma planilha? Sabia o que era uma fórmula, uma função? Sabia fazer um gráfico? Não. E hoje? Ah, hoje eu já me viro bem. Então, você está evoluindo. Se o colaborador ele não está contento, coloque para vocês que são de RH, hein? Se o colaborador não está contento, 90% da culpa é sua. Vamos de novo? Você de RH. Se um determinado colaborador não está contento, 90% da culpa é sua. Não sua pessoa, tá? Sua departamento. Ah, mas ele não quer produzir. Opa, por que ele não quer produzir? Fizeram uma entrevista, fizeram uma pesquisa, a empresa tem plano de treinamento, a empresa ela tem um plano de benefício que é, assim, é bacana, ela é satisfatória, certo? O colaborador, ele se sente, assim, eufórico, ou então ele se sente contente, fala, caramba, aqui eu tenho seguro-saúde, eu tenho assistência médica, eu tenho cesta básica, aqui eu sou bem tratado, eu tenho reconhecimento, sempre que tem um treinamento, o pessoal do RH solicita lá a minha análise, ou então me convida se eu posso, se eu quero participar. Então, o ambiente se torna agradável. A evolução profissional dentro daquela empresa também se torna agradável. E aí, mesmo assim, a pessoa não está produzindo, então o que está acontecendo? É preciso identificar. Às vezes os recursos não são bem alocados, às vezes você colocou uma pessoa que é exímia no uso do Word, mas não conhece absolutamente nada de PowerPoint, você quer que ela desenvolva uma apresentação em 20 minutos, e a pessoa fica olhando para o computador e fala, como é que abre isso aqui? Deixa eu ver, deve ter um botão em algum lugar. Então, você alocou a pessoa errada, ou então não deu recurso suficiente para que ela pudesse se desenvolver. Aí ela não consegue terminar aquilo no prazo, aí você fala, olha, você é incompetente? Será que a análise é essa? Eu acredito que não, né? O que vocês acham? Um por vez, para não gerar briga. Ah, vocês nem estavam me ouvindo, né? Eu concordo. Se não fazer uma boa entrevista com a pessoa, não perguntar o que ela conhece, né? Não vai conseguir desenvolver o trabalho dela dentro da empresa. Então, vamos colocar você no ponto de partida, Michele. Amanhã eu quero que você desenvolva um relatório de análise de mercado pelo software Power BI. Power BI. Eu acho que você, nem sei se você já ouviu falar nisso. Você conhece isso? Não, não, E aí eu nunca ouvi digo, falar. Michele, você não fez o que eu te pedi. Você é muito incompetente. Será que eu fiz uma análise correta, Michele? Não perguntou se eu conhecia, se eu já estudei. Aí não tem Você não como sabe cobrar. nem. Você ainda pode olhar para mim e falar, Power o quê? BI? Como é que escreve isso? Né? Isso. Como é? E aí, olha, eu estou alocando um recurso errado. Ah, então a culpa é do colaborador? Com certeza não. Não tem como o colaborador ser culpado. Não tem como você responsabilizar um colaborador porque você alocou a pessoa errada. Entendeu? Algumas vezes, quando eu dou treinamento para algumas organizações, e aí a pessoa, às vezes, na hora que a gente faz
a análise de requisito, ou seja, eu vou... O que que você precisa de treinamento? Tá, deixa eu olhar o teu equipe, como é que ela está trabalhando, para saber se o que você está falando, se é verdade. Muitas vezes eu pego uma pessoa, uma menina que está lá no frente de um computador, com um headphone aqui, e ela atende o headphone, aí chega alguém do lado, ela escreve um negócio no papel e tá no headphone. Digita um negócio no computador, aí tem uma pessoa do lado pedindo uma outra coisa, e aí eu falo, aquele ambiente ali é salutar? É saudável? Olha a ergonomia da pessoa. Em quem que ela está prestando atenção naquele momento? Com quem ela está falando no headphone? Com aquele que pediu para que ela assinasse ou escrevesse algo no papel? O outro que chegou para entregar alguma coisa? Ou aquilo que ela está digitando no computador? E aí não adianta aquela pessoa que está contratando você para dar um treinamento falar assim, eu quero que essa pessoa se torne multitarefa. Gente, de boa, isso não é assim que acontece. Não é desta forma. Ser multitarefa, ser multifuncional, quer dizer que você tem diversas habilidades, mas fazer tudo ao mesmo tempo é muito complexo, ok? Você não pode exigir de um colaborador que ele desenvolva suas diversas habilidades todas ao mesmo tempo. Praticamente impossível. Entende o que eu digo? Sim. Vamos lá, tá terminando, tá? Aí é mais agora eu vou falar um ponto aqui que é mais para vocês mesmo. Uma maneira da gente. Opa! Podemos usar o SWOT para ajudar os colaboradores a nós mesmos? Antes de eu perguntar para vocês, eu já estou respondendo. Ó. A resposta é sim. Inclusive, podemos fazer na mesma sequência que vocês estão trabalhando, ou seja, força, fraqueza, tal, 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 ok? Então vamos ver como é que é feito isso. Então, a primeira coisa que vocês de RH vão fazer é perguntar: qual o objetivo da análise que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo análise SWOT com determinado colaborador ou comigo? É exequível? Exequível quer dizer é executável, é alcançável, tá certo? Alguém já fez? Se fez, repetiu, conseguiu fazer mais vezes? Ou seja, é exequível? Eu posso executar? Qual o tempo que vai usar para executar aquilo que eu estou traçando? Outra, quais recursos que eu vou precisar para executar aquilo que eu estou fazendo? Qual é o estado atual daquilo que eu estou analisando? Qual é o perfil de determinada pessoa hoje? Com base nisso, você pode fazer uma rota de aprendizado para um colaborador ou para você mesmo, que vai assumir uma determinada função ou uma nova função. Não pode esquecer que vocês de RH também são responsáveis pela evolução do profissional dentro da empresa. Olha, o teu superior diz assim, ó, o Michele, o Zezinho, ele vai ser promovido daqui 3 meses. Compete a vocês, de RH, desenvolver um plano de treinamento para aquilo que não é habilidade específica. Porque o conhecimento específico, quem vai desenvolver é o superior da área dele. Então, por exemplo, é um cara de marketing, então tem lá um supervisor de marketing que vai treiná-lo nas habilidades específicas. Além disso, o que é necessário que ele conheça? Ele sabe desenvolver network, ele sabe rede de relacionamento, ele sabe desenvolver alguma coisa que é necessária para aquilo ali, de repente ele precisa fazer vídeos. Ele sabe isso, ele divaga, ele discorre muito bem dentro das mídias digitais, ele entende de Facebook, ele entende de Instagram, ele entende de LinkedIn, o que ele falta ele aprender? Então é o RH que tem que preparar. Ele sabe mexer com software gráfico, um CorelDRAW, um Photoshop, um Fireworks, um Illustrator, qualquer que seja ele sabe mexer nisso? Não. Você precisa preparar, porque os conhecimentos específicos alguém vai passar, mas aquilo que vai dar o amparo, aquilo que vai preparar a base do conhecimento para que esse profissional seja promovido, o RH tem que estar atento. Tudo bem? Dúvidas? Não. Então, quando você for traçar um assunto desse, lá, a mesma análise, tá vendo? Ó? Quais pontos fortes que o colaborador tem? Quais os pontos fracos que esse colaborador tem?
Que oportunidades foram identificadas para o seu desenvolvimento? Que barreiras ou ameaças foram identificadas que podem impedir o desenvolvimento desse colaborador? Vocês, com base nisso, vão fazer o quê? Desenvolver o que nós chamamos de plano de ação específico. Então, você já sabe que depois de que você compilou todo esse documento, tudo isso bonitinho, e aí eu vou dizer, a Michele, que vai ser promovida a supervisor de RH. Não, RH porque você já está no RH, né? Vai ser desenvolvida, vai ser promovida a supervisor de vendas. Vai precisar de fazer um curso de técnicas de vendas avançada para identificar controle de objeção, vai precisar melhorar o seu network, sua rede de relacionamento, então ela vai fazer um curso em relação a isso, vai priorizar a questão do seu comportamento em relação à análise e gestão de conflito, então um psicólogo vai ajudar a ela a identificar as suas fraquezas em relação à sua assertividade, a maneira como ela se posiciona, a maneira como ela fala com seus colaboradores, e etc, etc, etc. Traçado esse plano de ação, aí vem a grande vantagem ou desvantagem da SWOT. Vai ser implementado? Se sim, como? Entenderam? Sim. Tudo bem? Sim, a Carolina dizendo sim, muito bem. Posso usar SWOT para outras áreas? Pode, ó, recrutamento e seleção, avaliação, programa, treinamento, descrição de cargo, política de remuneração e benefício, retenção de talento, segurança e higiene do trabalho, ok? Política de análise do nível de absenteísmo ou turnover. Eu posso fazer SWOT para o que eu quiser, tá? Posso fazer um SWOT que eu quero mudar de trabalho? Pode. Hoje eu queria fazer, sei lá, eu queria trabalhar com música. Será que eu tenho condições de trabalhar com música? Vou fazer uma SWOT. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Quais oportunidades que eu encontrei no mercado da música que eu possa atuar lá e ser competitivo? O que me impede disso? Quais são as minhas ameaças? Né? O que tem de ameaça no mercado? E por final, e não menos importante, o momento que eu digo obrigado. Gente, eu acho que eu judiei de vocês, né? 1 hora, 2 horas de palestra, olha, que coisa, hein? Né? O que vocês acharam? O que vocês não acharam? O que é bom? O que não é bom? Vocês gostaram da palestra? Eu gostei da aula, achei bem legal. Eu não conhecia essa palavra e muito menos o significado dela, né? E Aham. são coisas que já acontecem no nosso dia a dia, onde a gente procura, tem que procurar saber nossas forças. Eu mesmo trabalho com vendas, né? Então, querendo ou não, essas coisas que você citou são tudo relacionadas ao meu dia a dia. Eu achei interessante. Muito bom, muito bom. Então, acredito que você pode se beneficiar de alguma coisa que você aprendeu hoje, não é isso? Sim, sim. Muito bom. Carol, Amanda, acharam interessante, não acharam? Eu também achei bem interessante, igual eu já tinha falado, né? A Nina já tinha, né, feito, já tinha conversado, né, com a gente sobre isso. Foi muito bom, né, a aula que ela passou para a gente. Só que aí hoje falando com você, né, e tendo uma segunda, ouvindo, né, por uma segunda pessoa, deixou bem mais claro, assim, o que é, né, deixou bem esclarecido, né, os pontos principais. Então eu achei bem interessante. Achei que foi uma aula, assim, bem importante, né? Como eu já li isso antes, então, como eu li, ouvindo você falar, né? Então fez mais sentido para mim tudo aquilo que eu já li no semestre passado. Então foi bem importante, gostei bastante. Isso é bom, isso é bom. Amanda, eu coloquei aqui, achei perfeita. Com certeza,
posso levar para o meu ambiente de trabalho atual? Bom, eu não sou professor de vocês, lógico, eu vim aqui hoje fazer uma palestrinha para vocês, né, sobre a SWOT, eu achei muito interessante. Então, eu vou deixar um bônus, ok? Que não é obrigatório, é opcional, tá? Se quiserem, tá vendo meu e-mail aqui embaixo? ivonaldosilva@yahoo. Se vocês quiserem mandar o currículo de vocês para que eu possa fazer uma análise, tá certo? Eu devolvo para vocês em 2, 3 dias, salientando algumas coisas que vocês podem melhorar em relação ao mercado de trabalho e como trabalhar isso em alguma plataforma digital, por exemplo, LinkedIn, que é gratuito, vocês não vão gastar absolutamente nada. E aí eu posso ainda, inclusive, sugerir dentro do LinkedIn uma rota de treinamento, se vocês quiserem seguir, lógico. Olha, gente, é opcional. E aí vocês colocam lá, olha, isso aqui vai ser assim, assado, você precisa fazer esse cursinho aqui, isso aqui ali, aquilo ali. E aí vocês vão fazendo de acordo com a necessidade de vocês. E outra, nada pago. Tudo bem? Então, todo mundo conhece o LinkedIn? Sim, eu tenho. Eu tenho, eu conheço, mas eu vou confessar para vocês que eu não tenho. Eu até Tá. comentei no trabalho, eu falei, gente, eu acho que esse ano eu tenho que entrar mais nesse mundo tecnológico, porque se alguém me pergunta, você tem o LinkedIn, eu já perco a vaga, porque eu nem tenho isso baixado no meu celular. Não, você não vai perder a vaga por não ter o Não, LinkedIn. se Na esse re- for um critério, eu já saio, porque eu nem tenho. O LinkedIn ele vai te dar apenas uma abertura de mercado, tá certo? É, Então, por exemplo, você pode vagarosamente, paulatinamente, você vai se conectando a diversas empresas. Tem uma área de jobs lá que o pessoal publica algumas vagas gratuitamente, você dá uma olhadinha. Opa, isso aqui me interessa. Entra na página da empresa que está ofertando aquela vaga, vê se você consegue se candidatar sem precisar ter um plano pago, ok? E você vai fazendo vagarosamente, ó, sem intenção nenhuma. Quando surgir, o que que a SWOT diz? Surgir uma oportunidade, você já sabe que está se preparando em relação a isso. E aí, a partir dali, você já sabe que entrou nessa empresa, próximo degrau, crescendo para o próximo desafio, para o próximo objetivo. É isso. Tudo bem? tudo bem. Então, gente, é isso por hoje. Obrigado por me aguentar aí 2 horas. Pensei que ia ser um pouquinho mais rápido, mas como eu disse, eu falo mais que o homem da cobra. Tem lá no interior, a gente fala isso, né? Fala mais que o homem da cobra. Então, eu procurei ser o mais explicado possível, mais transparente, mais ali nítido na fala, na maneira como a gente analisa o departamento, o ambiente empresarial, para que vocês pudessem, né, absorver o máximo de conhecimento. Essa aula ela está gravada, né? Vai ficar para vocês lá no ambiente de vocês. Acho que tem um AVA ali, né? Alguma coisa assim, tá certo? E além disso, eu tenho um canal no YouTube. Se vocês depois quiserem procurar lá, é Professor Ivo. Tem algumas aulas lá que eu gravo também de outras instituições, tá? E, gente, estou à disposição. Meu e-mail está aí embaixo, o canal do meu YouTube é isso aí, Professor Ivo, tá? Estou à disposição. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou por aqui. Se não, meu cordial boa noite e até uma próxima. Boa noite, professor. Obrigado. Até uma próxima. Até Boa noite, mais. professor. Obrigada, viu? Até a próxima. Nada. Até a próxima.